Já ressaca da democracia, está todo. Segunda já é aquele dia alegre, depois de ontem. Que dia, que noite que nós vamos passar aqui. Que ano, que e o mês. nosso tema não é por acaso, mas também a gente já Calhou sabia bem, que era né? depois, né? Sabia, Nós vamos falar sobre verdade e eu estou aqui com Flávia Guerra, que aceitou muito carinhosamente o nosso convite. É muita honra tê-la aqui conosco. Obrigada. Vou compartilhar no meu Face também. Então a Flávia vai mandar lá. Bom, você. Este é o Léo, ao vivo. Nós vamos falar sobre documentário. O tema de hoje é verdade. Estamos aqui com a jornalista cultural, documentarista Flávia Guerra. Me fala um pouquinho aí, vamos começar a conversa falando da sua paixão por documentário. Quando você foi picada pelo bichinho? Eu não como sei, é que isso aconteceu? Sabia? Assim, me perguntam às vezes assim, eu lembro aquela coisa de criança nerd, né? Que eu sempre fui. Assistindo o Globo Repórter na infância. E eu tenho certeza que foi aquela escola do Globo Repórter que o Eduardo Coutinho deixou. Porque o Coutinho dirigiu muitos, mas quando ele dirigia ele mesmo, né, os programas, eu era muito criança. Eu acho que, sei lá, se eu vi algum da última fase dele, né, que foi começo dos anos 80, aquele... Né, eu acho que eu devo ter visto muito criança, mas aquilo fica, né, as coisas ficam. Os meus pais eram muito fãs de jornalismo na TV, até hoje, a minha mãe é. Mas eu lembro, assim, deu, sei lá, com uns 10, 12 anos já, assistindo o Globo Repórter. Eu acho que era o legado dele, já era uma equipe que tinha trabalhado com ele deixou esse legado, que eram grandes reportagens muito maravilhosas, que não eram muito didáticas. Eu assisti Globo Repórter outro dia, porque eu gosto de ver como é que tá. Eu acho que hoje em dia eles estão muito mais didáticos, estão um jornalismo muito mais de serviço para toda a família. Antes eles tinham um ritmo mais documental. E eu lembro que eu assisti um desses de grandes expedições, eu não lembro o que era, eu falava, eu quero fazer isso. É isso que eu quero fazer, eu quero isso ainda é criança. Criança, eu tinha uns 12, assim. Eu quero fazer isso, eu quero estar nesse lugar, nossa, eu quero ir lá contar isso. O jornalista tem esse problema, né? O documentarista tem um pé no jornalismo e outro pé no cinema, audiovisual, né? Que a gente brinca, né? Que você sabe que alguém é jornalista ou vai ser jornalista, é assim, tem um incêndio ali. A pessoa que não é jornalista, ela olha e fala, um incêndio. Isso antes das redes sociais, né? O jornalista, a verve do documentário jornalista, ele vai lá, ele vê, ele sai contando para todo mundo, ele quer fazer uma foto, ele quer saber o que aconteceu, qual foi a... Isso é o jornalista, né? E se ele vai, ele quer voltar contando para todo mundo. Eu acho que tem uma certa natureza de você quer compartilhar, né? Então eu acho que a minha natureza é muito dessa, assim. Então foi meio isso, assim. E eu sou muito apaixonada por cinema também. Sempre fui igual. Para mim o cinema e o jornalismo na minha vida tá tão igual que o que eu fui fazer foi um jornalismo de cinema, né? Eu sempre cobri muitas áreas. Trabalhei no Estadão por muito tempo, fui emprestada, né? Eu era da editoria de cultura, o Caderno 2, mas eu sempre era emprestada para outras editorias. O que eu acho que foi incrível para mim, porque eu não fiquei, né, nichada. Fiz cidades, cobri eleição. Cobri a última eleição de 2014, por exemplo, eu cobri a eleição da Marta Suplicy quando ela foi prefeita, né, para prefeita de São Paulo, enfim, de tudo um pouco eu fiz. Esportes, eu comecei no esporte, no jornalismo, então, mas eu era sempre... Você fez essa coisa de que é uma super escola de jornalismo que é policial? Eu fiz pouco policial, mas fiz pouco. Eu nunca gostei de policial. Eu não acho que é uma falha, assim, porque graças a Deus, cada um tem um talento, né? Dentro de uma redação, isso mudou muito porque tem muitas redações online hoje em dia em que a notícia ela é produzida de outra forma, né? Mas vamos considerar o jornal tradicional, né? Antes da grande revolução, né, do digital, porque quando eu era do Estadão, começo dos anos 2000, tinha o digital, mas o digital era o plus a mais. Né? Põe no digital, não coube essa entrevista toda, põe. Depois é que ele foi ficando carro, né, tão chefe contra o impresso, isso nos veículos que sempre foram impressos, né? Enfim. Aí o que acontecia? A gente tinha uma escola muito boa, né, de passar por várias editorias. E isso tem na redação, você vê os talentos diferentes, as aptidões, que às vezes o trainee, o foca, né, como a gente fala, ele passa por várias editorias, sei lá, ele cultura, ou ele passa... por esporte, ele passa por política, depois ele vai delineando o que ele gosta.
Então é bom que tenham diferentes talentos. Eu nunca tive o talento para esse jornalismo hard news de todo dia. Eu Sim. até fiz, precisa, vamos lá. Mas nunca Você é mais foi... esse jornalismo literário, você gosta... O que você gosta hoje de jornalismo? Porque jornalismo é uma coisa que está difícil, né? muito difícil de fazer. Está difícil de consumir também, muito né? Muito difícil. Eu sempre assim, eu como leitora gosto de tudo. Eu gosto de ler sobre... Eu gosto de ler o Caderno de Esporte, eu gosto de ler economia, eu gosto de ler política. Mas você curte ler jornal hoje? Curto. Assim? Mesmo que seja online, eu curto ler jornal. Mas, eu leio a Folha, eu leio o Estado, eu leio os jornais. Eu leio o Globo, o jornal mesmo, eu leio. Leio também o UOL, leio... Mas né? Sabendo como se faz o jornal... Ainda leio. Ainda dá pra ler. Eu acho assim, a imprensa, ruim com ela, muito pior sem ela. Não, com certeza. E aí, assim, mas o que eu gosto de ler, assim, e o que eu sempre gostei mais de fazer é o jornalismo com um tempo maior, né? É isso. Não necessariamente literário, mas um tempo maior, sei lá. Eu poder entrevistar uma pessoa, Sim. voltar no fim do dia, depurar, ser um Essa coisa do jornalismo literário, assim, você é dessa escola? Sou mais frio, né? Nem é um texto rebuscado. Quem procurar texto meu na internet, porque tem muitos ali, pelo Estadão principalmente, e pelo Tela Tela, que é o site de cinema que eu também faço hoje, é um texto super acessível, porque jornal diário você precisa ser acessível. Eu nunca fiz caderno semanal, sempre fiz um jornal diário de cultura, o Caderno 2 do Estadão. Então tem que ser acessível. Mas é um outro tempo, que você pode adjetivar um pouquinho mais, né? Imagina que no caderno de cidades, de política, você põe adjetivos. Não, adjetivo, aliás, é sempre bom evitar no máximo. Mas o caderno de cultura você pode, você tem crítica, né? Você tem... É um jornalismo mais solto. Eu sempre brinco assim que... Eu brinco mais a sério. Eu acho que o jornalismo cultural, mais que informar você, ele forma você. Ele forma o teu olhar. Olha, vê esse filme, olha essa peça, olha esse movimento cultural que está acontecendo na periferia, olha, na Europa está fazendo isso e tal. E aí, assim, se eu escolho, por exemplo, eu vou toda semana na Bandeirantes, no Café com Jornal, na Band News, falar das estreias. Eu tenho que escolher, infelizmente, só 3 filmes, que o tempo é curto. Sei lá, estreiam 12. O fato de eu escolher 3 desses 12 já é uma edição. Sim, sim. Isso já é um olhar. Já é um olhar. É isso que eu estou dizendo, já é um olhar. É um recorte. É isso aí. Tem uma crítica ali entre os que eu deixo de fora. Aí eu chego nos 3 e eu não vou falar mal dos 3 que eu escolhi, a não ser que fala mal também é relativo. O crítico não é para falar mal, né? Mas enfim. Mas eu, sei lá, não sou muito fã, vamos de Velozes e Furiosos. Tudo que eu teria para falar desse filme é ruim. Mas tem todo milhões de fãs, uma base de fãs desse filme que querem saber um pouco mais do filme, não necessariamente se eu achei bom ou ruim, mas sei lá, o que é, que não tem os pontos fracos, pontos fortes. Eu sou uma pessoa sempre assim, ponderada, mas essa é a minha natureza. Tem críticos que vão na TV e gostam de meter o pau, é a deles. Não sei, não é muita escola que eu fiz, principalmente o Caderno 2, que sempre foi um caderno muito de formação do olhar. Mais propositivo também, né? Exatamente, mais propositivo. O Estadão como um todo, ele tem essa preocupação, né? Sim, pelo menos historicamente. E principalmente em editorias que não são necessariamente assim, eu vou cobrir política. Claro, política é o que está ali acontecendo, gente. Tem que ser, no mundo ideal, isento e cobrir o que está acontecendo. Num filme, eu não preciso ser isenta, eu sou isenta com a informação. Vou fazer uma matéria de Ministério da Cultura, lei, audiovisual, óbvio que ali é hard news, cultural, mas hard news. Agora, eu vou fazer uma matéria sobre um desfile de moda, eu posso só informar, verdade, esse desfile teve isso, né? Mas quem lê uma matéria sobre um desfile de moda já quer um olhar opinativo. Você não quer só uma descrição do que é um desfile de moda, hoje em dia você assiste no YouTube. Com certeza. E deixa eu te falar, ainda falando de TV, essa escola do Coutinho, ela é muito importante, né, para a nossa formação como documentarista e tal, mas eu gosto sempre de também tentar capturar outros elementos da nossa formação, principalmente de TV, né? Sim. Como, por exemplo, Documento Verdade, do Nelson Roineff, que é um cara que está muito nativo aí. Roineff, a gente vai te trazer aqui. Eu sei que você está aí no Rio, mas a gente vai arrumar um jeito
que eu acho que é um cara que ajudou a formar muito. Ajudou, sim. Eu assisti muito também, verdade. Isso que eu queria te falar. Você assistiu? Você gosta do Gosto. E eu gosto dessa coisa O que mais? Me fala um pouco mais. Do trabalho, a verdade, né? Sim. Tem outra coisa, acho que poucos no mundo gostam. Eu adorava os documentários de natureza da TV Cultura. Juro pra você. Eu adorava ficar uma coisa birdwatcher, assistindo o leão na savana. E toda a narrativa, que eu nem sabia que era isso, né, gente? Quando eu via Coutinho na adolescência, eu não sabia que era Coutinho. Que era Coutinho, entendeu? Né? Foi uma coisa de formação de olhar. Mas eu lembro que eu gostava muito desses documentários de observação de natureza que a Cultura tinha. Porque eles iam construindo uma narrativa ali de sobrevivente, tinha uma história. Eu gostava de ficar vendo aquela história. Assim, eu adorava. E adorava aquela coisa de observar, da espera para o momento certo. É claro que eu estou exagerando aqui, mas depois de um tempo, quando eu fui descobrir o cinema direto, americano, né? Dessa coisa de só observar aquele movimento do cinema que é uma mosca na parede, que não traz entrevistas, que é observativo. Eu acho que esse cinema direto americano é um documentário de natureza feito com gente. Parece que você está lá na savana. Tudo bem que às vezes eles estão bem perto aqui dos animais, na savana humana. Mas é isso, é você esperar, você ter o tempo, documentário direto, por definição, tá? Tem um monte de estilo. Sim, claro. Mas é aquele... Mas observacional. Observacional, você espera a história contar a si própria e tal, que é o que eu gostava de ficar vendo nos documentários de natureza. Eu gostava mesmo, ficava lá assistindo. E eu sempre gostei também, claro, de jornalismo visual. Até hoje, eu brinco que só jornalista tem essa neurose, a gente fica trocando canal de notícias, a gente gosta. Eu assisto quando viajo para outro país. E hoje, o que você gosta? Por exemplo, outra referência que eu gosto bastante de jornalismo de TV, o Zé Hamilton Ribeiro. Claro, Zé Hamilton Ribeiro, verdade, bem lembrado, também vi muito. Se eu não me engano, ainda está nativa, fazendo o Globo Rural. Sim, e grandes reportagens. Uma coisa que eu acho maravilhoso do Zé Hamilton, que foi correspondente de guerra do Vietnã, né? Lendário. É que o Zé Hamilton, eu via também Globo Rural, adorava o Globo Rural, sempre até hoje eu vejo. O que eu gostava no Globo Rural, justamente eu acho que era esse tempo maior, né? Não era aquela materinha rápida, o tempo maior, né? É que o Zé Hamilton, qualquer matéria mais banal, fica interessante com ele. Né? Porque ele sabe contar a história, né? Não é só porque ele apresenta, mas porque você sabe que a condução tem um tratamento muito legal. Assim, e o Gabeira, você está gostando do programa do Gabeira? Eu gosto, eu não vi muitos não, mas eu gostei, sim. Eu tô gostando bastante, eu acho das coisas interessantes, de hoje mais interessantes. Porque, como você disse, é propositivo. Né? Discute, mas propõe também. E dessa nova safra, né? É que a gente criou o Talk aqui com uma ideia que não necessariamente é verdadeira, mas a gente gostaria que fosse, de que estamos vivendo um grande boom do documentário. Muito, mas estamos. No Brasil. Se você for comparar o que... A gente está forçando um pouquinho a barra, mas é verdade. Mas pode pensa ser assim, verdade. não, eu acho que é um boom sim, porque assim, estou comparando lá com a nossa infância e adolescência. Claro. Antes do digital, gente, para você fazer qualquer filme, no mínimo você tinha que ter uma VHS. VHS já era caro. Às vezes você não quer filmar em VHS, você quer filmar, sei lá, Super 16, Super 8, para ficar melhor, de repente passar na TV, cinema, ou Matic, né? Quem tinha dinheiro para isso? As câmeras eram caras, pesadas, trabalhosas. Depois as câmeras foram ficando menor, mini DV, aí já começou a ficar fácil. O digital, hoje em dia, cara, todo mundo compra uma câmera, nem que seja do celular. Se quiser fazer um documentário com o seu celular, você faz, cara. É uma loucura, né? Assim, tá muito fácil. A gente tá aqui ao vivo, né? Ao vivo tem o nosso celular. Né? Não que seja assim, meu Deus, como temos dinheiro para fazer documentário, não é isso. Sim. Mas o acesso do digital, gente... Se você aluga uma câmera melhor ou você pega emprestado de um amigo que é fotógrafo, o acesso está muito melhor, eu acho. Então, nesse sentido, eu acho que é um bom sim. Eu gosto muito, você perguntou o que eu gosto. Sim. De verdade, eu sou uma pessoa que gosta de tudo. Eu gosto de tudo que me interessa, assim. Igual música. Qual essa música você escuta todas? Boa, tô escutando. A ruim também, pra ver. Então, assim, eu gosto muito de cinema direto. Tem poucos hoje em dia. Eu acho que a gente está muito ansioso sem tempo, por mais que... Então, há muita interferência. Mas eu gosto muito da nova safra assim, brasileira. Eu gosto da Alice Riff, que dirigiu Meu Corpo é Político. Dirigiu não, produziu. Alice produziu. Eu gosto dos novos nomes, assim. Juliana, que dirigiu Baronesa.
que é um filme muito discutido, polêmico, com todas as ressalvas que se faz. É um filme muito interessante, criativo. É o primeiro filme dela, de conclusão da faculdade, ganhou o Festival de Tiradentes. Eu gosto desses documentários mais tradicionais também, por exemplo, essa linha que a Globo News agora tem de bancar documentários, eu acho maravilhoso. Eu gosto de série documental, né? HBO tem feito várias. Me fala aí as coisas legais. A GNT tem feito várias. Indica, vai, vamos fazer o seu programa da Globo News aqui. Por exemplo, da Band News. Da Band News. A da HBO, por exemplo, não é porque ela é minha amiga, não. Aliás, a gente dá aula junto de documentário. A Débora Osman produziu uma série que está passando na HBO. Na HBO, vamos trazer a Débora aqui também, né? Débora é fera. HBO, peraí que eu posso estar falando besteira, mas chama Palavras Permanecem, é do Curta. Lindo, que é um documentário, é um modelo simples. Eu até estou trabalhando num outro projeto como documentarista, que é assim também, bem simples. Não o mesmo formato, mas fiz formato simples, de conversa. Você está falando simples, despretensioso. Despretensioso de dinheiro e simples no formato, porque assim, pessoas conversando, né? Que a gente tem muito essa escola Eduardo Coutinho que ficou. Sim. E o Palavras Permanecem é sobre isso, assim, o poder da palavra, a palavra literária, a beleza da palavra, a força, o diálogo através da palavra, e são personalidades que se conversam. Que eu achei lindo. A Débora fez um do circo também, que é maravilhoso, que é o circo na América Latina, com aquele tratamento HBO, né? Que HBO tem aquele tratamento, eu brinquei, aquela cobertura de bolo lindo, maravilhoso. Não é um bolo mais ou menos, o bolo vem confeitado. Porque às vezes a massa do bolo, que eu brinco assim, né? Bem rasteiramente, a massa do bolo que você filmou, a emoção e tal, ela é muito boa. Mas você não teve dinheiro para confeitar. Então a luz é mais ou menos, o som é bom, mas meu Deus, não é 500 canais, né? Não é aquele 4K maravilhoso que fotografia aquela câmera. Quando você vai fazer uma coisa para uma HBO, uma Netflix e tal, você tem que vir com aquele confeitão, né? Não que os outros não tenham qualidade, no mínimo com uma grana para pós-produção, né? Exatamente, que é o acabamento dos caras, assim. Não que os outros não tenham, né? Outros documentários, estou dizendo, os que não são padrão deles, mas às vezes não teve esse orçamento. Mas até isso está muito mais acessível, muito, né? mais, você conseguir fazer o acabamento. É claro que exige aí, não é só técnica, não é só equipamento, mas exige talento, capacidade técnica, olhar e tal, talento. E que isso, às vezes você tem acesso ao equipamento, mas não consegue chegar naquele padrão. Mas eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir, né? Eu acho. Cada vez mais, igual os filtros do Instagram, né? Ó, tem gente que monta, de verdade, tem gente que monta no celular, né? Fala nisso, você ia compartilhar aí, né? Eu vou deixar ela com ela. Eu tô compartilhando aqui também. Tô fazendo a experiência de eu compartilho enquanto na sua conversa. Página ou do empreendedor? Não, eu acho que tanto faz, qualquer um, mas o melhor é da minha página, né? Tá nos Repensadores? Não, tá na tua. Tá na minha. Na do Léo. Léo. Gente, adoro esse nome, parabéns. Nome é de... nós. Aí, a você. Pronto, é nóis. E aí eu tô compartilhando aqui também, Agora sim, o que eu acho? O que mais eu gosto? Eu adoro curta-metragem documentário. Acho curta-metragem uma coisa bacanérrima, porque às vezes dá pra você fazer um documentário legal, resolver teu problema ali, teu problema entre aspas, né? Resolver sua questão de não ser uma coisa muito cara, uma longa-metragem, e tratar seu tema. Eu curto curta-metragem documental, quando funciona assim. Você acha que a lei do cabo deu o pontapé, deu uma alavancagem, não é nem um pontapé, né, mas uma alavancagem na produção documental a ponto de ocupar espaços antes? Eu tenho certeza, certeza. Em todo o audiovisual, gente. Sim. Assim, eu, como jornalista, eu cobri essa virada para a lei do audiovisual. Eu lembro que ela foi super criticada e eu fiz até matérias aí do lado jornalista, né? Hard News. Eu levantei outros países que tiveram leis assim. E por incrível que pareça, o super neoliberalista Estados Unidos teve uma lei assim. Até que a sua TV ficou profissional em séries, eles tiveram lei para garantir. Porque eles não são bobos. Porque uma coisa é ser liberal quando você quer vender. Agora, quando você tem que importar, você tem que ter protecionismo sem o seu mercado. Aprendi isso muito com os ingleses também, que são os pais do neoliberalismo. Mas quando é no mercado deles... E outra coisa que eles têm nos Estados Unidos, que os liberais
pentecostais brasileiros falam regular a mídia de jeito nenhum. Nos Estados Unidos tem uma mídia super regulada. E aqui é o que é crime, é Venezuela, querem fazer daqui uma Venezuela, mas tem uma regulação que é de mercado, não é uma regulação de conteúdo. Isso realmente os Estados Unidos não faz, e eu acho que ninguém nunca quis fazer regulação de conteúdo aqui, quis fazer regulação de mercado. Eu acho que isso é essencial, precisa fazer, mais ou menos como a Lei do Cabo faz, que é exigir conteúdo nacional num horário bom, dentro da grade né, e dar dinheiro para isso. Não é só, né, que eu acho que tem uma mecânica muito assim, inteligente, gente, né? E outras, quando eu digo, gente, pelo amor de Deus, protecionismo não é monopólio, não é uma coisa, só pode ter o que nós produzimos aqui. Proteger, tu falou essa palavra até é um pouco mal colocada, mas é proteger o seu mercado. O que é proteger o seu mercado? Não é evitar a concorrência, obviamente, mas é proteger, não é para deixar o seu mercado lá, Deus dará, né? É para a gente se cuidar. Todas as indústrias fazem isso, com toda razão, né? A gente, sei lá, eu sou uma porta para esse setor, mas vou dar um exemplo. O setor automobilístico. Óbvio que as grandes montadoras se conversam, fazem encontros, discutem temas, né? Vem o setor, aquela palavra linda do jornalismo de economia, o setor. O que o setor precisa, quais são as demandas do setor, o que o setor precisa no Brasil para crescer. Igual ao nosso setor agrário, o setor de ciência. Setor, gente, é cuidar do setor, é proteger e fazer para que ele floresça. Se vai vir coisa de fora, vai vir carro importado para cá, não vem? A gente produz carro aqui também, tem montadora gringa, enfim, acho que é isso. Quando a gente fala de proteger, é isso. Eu vejo os ingleses. A BBC, gente, é uma instituição maravilhosa. E ela é bancada com a taxa que se paga por aparelho de televisão na Inglaterra. Lá tem. A gente fica falando que os países liberais não têm imposto, aquela coisa. Gente, na Inglaterra, aliás, isso é polêmico. Tem muito inglês que não está querendo mais pagar por causa que eles não assistem televisão. Eles têm televisão para ver a Netflix. Mas lá se paga por aparelho, né? Então você paga uma taxa. Para que essa taxa? Que mínima, né? Assim, meu Deus, é uma pint de cerveja, né? Assim, não é só, mas sabe, não é assim, meu Deus, acaba com a economia do trabalhador. Mas você tem para quê? Porque vira um fundo e esse fundo vai para produções, inclusive lá da BBC. E com isso você tem a melhor TV pública do mundo, super liberal, não é controlada, não é censurada pelo governo inglês, tem tudo quanto é setor. Então eu acho que quando você fala em proteger, é isso, é criar subsídios para que a produção floresça. Só isso, gente. Não é monopólio, estatismo, né? Aquela coisa, controle. Não, é bom para o setor. Mas o Brasil tem esse problema de discutir muito pouco a mídia, né? Sim. A mídia, aí não é só a mídia, os meios de comunicação em geral, mas os conteúdos, isso está totalmente alijado do processo educacional. A gente tem aula de literatura de Machado de Assis em que a gente faz análises sintáticas e blá, 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 mas a gente é analfabeto do ponto de vista audiovisual, né? A nossa escola não ferramenta as pessoas para poder entender que aquele jornal nacional ele é editado de acordo com uma lógica. Aí não é só jornal nacional, é o cinema norte-americano, é o videogame, quer dizer, a gente não... o audiovisual, né? É a comunicação, a ciência. Outro dia eu comentei isso, assim, parece arrogante isso, gente, mas juro que não é. É assim, existe uma ciência da comunicação. Não chama ciência à toa. Existem cientistas da comunicação que pesquisam essa coisa de como a gente se comunica, os significados, os símbolos, né, os significantes aqui para quem é mais da comunicação. Tudo isso que tem a ver com sociologia, o nosso social, o meio econômico, tudo. E assim, a gente acha que uma pessoa que é comunicadora, essa profissional de carreira, eu digo que estudou isso, todo mundo comunicador, todo mundo comunica, o Tuber está aí, maravilhoso, graças a Deus. Mas esse cientista da comunicação, ou comunicador de formação, sei lá, como um jornalista, o cara que fez audiovisual, ou relações públicas, até o publicitário, que fizeram, né, escola, eu fiz a Escola de Comunicações e Artes, por acaso, da USP, mas tem a Escola de Comunicações e Artes da PUC, da FAAP, da UFRJ, enfim.
tem uma ciência por trás disso, não é só jogar. E a gente não discute isso. É incrível isso que você falou. A gente é muito ignorante, a gente não vê a comunicação, a imprensa, tudo como uma ciência. Fica tudo muito jogado, mas eu acho que o brasileiro, aí, terminando aqui a digressão, discute pouco tudo. Tudo a gente discute pouco, a não ser futebol. É bom pegar um táxi na Argentina, né? Pois é. Dá pra pegar táxi na Argentina, você fala qualquer assunto com o taxista, claro, né? porque é cultura geral. Aqui é mais complicado, né? A gente... Embora a gente estava comentando aí, né, que hoje em dia a gente consegue ter esses papos de boteco por onde passa, com motorista de Uber, com mais frequência do que tinha, né? Bom, eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte você conversa de política com todo mundo. É diferente de São Paulo. São Paulo é mais árido, né? Nesse sentido. As pessoas não querem se expor, acham, não querem. Eu não sei se. Em cima do muro, talvez, né? Não tem essa cultura. Eu acho que é uma cultura meio de boteco mesmo, de encontrar na rua. De debater, né? Eu acho o debate maravilhoso, assim. Por mais que a gente esteja num momento tão acirrado, tá todo mundo tão exacerbado, né? Assim. Eu acho maravilhoso. A pessoa falou, não vejo a hora de acabar esse período de eleições pra gente não discutir mais política. Eu falo, não, a gente não pode discutir política só de 4 anos, é o contrário. A gente tem que ficar 4 anos discutindo assim, pra quando chegar nas eleições a gente já ter sedimentado, a gente já ter depurado, filosofado, aí a gente vota. Né? 20 dias para pensar, 10 dias vendo dá essas coisas que dá acabaram, isso aí, né? essas aberrações. E eu só uma parte. A Argentina, gente, aí é super neoliberal a tua Argentina, tem aula instituída agora de cinema nas escolas, desde o primário. Ai, que coisa maravilhosa de chorar. É outra coisa, né? O cinema como um todo na Argentina, não é por acaso que eles são... Não é por acaso que eles leem mais, é por isso que eles escrevem roteiros mais maduros. Não digo melhores, porque eles estão mais maduros. Se a gente amadurecer, a gente fica bom também. Mas eu acho que tudo é treino. Olha os americanos, aí a gente pode fazer um programa só de roteiro, chama alguém aqui. Mas... eu tô afim de fazer. A gente fez com o Newton Canito, mas não foi só sobre roteiro, queria fazer só de roteiro mesmo, né? Para falar sobre... O que eu acredito nisso? Vou logo uma digressão rápida, porque senão a gente não chega nos outros assuntos. Mas assim, quem dá aula de roteiro vai saber falar disso muito melhor que eu. Sim. Ricardo Tiesi, por exemplo, Júlia Prioli, Alfera, chama eles aqui. Mas enfim, que é Alexei Abi? É assim, os Estados Unidos importaram muitos profissionais russos, europeus, que dominavam a narrativa literária para Hollywood, para a TV, lá atrás, tá, gente? Foi agora, ontem. Lá há décadas atrás, para construir o cinema. E eles pegaram, o que eles tiraram da literatura? A narrativa. A narrativa foi pro cinema. Eles não eram bons. E da ópera também, né? Da ópera, do storytelling da humanidade. Sim. Eles não eram bons quando eles começaram. Você acha que quando o Chaplin é um gênio, mas o início do cinema, os roteiros eram fracos. Claro que era, ninguém nunca tinha feito. Mas você trazendo profissionais, que eu acho que a gente poderia, que pena, Hollywood sempre trouxe os imigrantes. Mas o Brasil tem uma escola, né? Claro que tinha uma indústria também, né? Que foi eu não estou desmerecendo o Brasil, não. Eu estou falando que é uma questão de prática. Mas você não acha que... Bom, só um parêntese aqui, só para... Porque a gente já está meia hora já conversando, como passa rápido. Uma matraca. Então, você está assistindo ao Léo, ao vivo aqui no Facebook. Este programa vai virar um podcast daqui a pouco, então a gente está treinando aqui, fazer umas pausas, chamar para conversa. E olha só, a gente trouxe para cá, já tem comentários. Tem um comentário aqui que é o seguinte: Rodrigo Botana. Está escrito assim: Flávia, linda, charmosa Guerra. Obrigada, paguei bem. Obrigada, valeu, depois a gente acerta. E aqui a gente tem uma pergunta da Graziella Mantuanelli, que é o seguinte: mas vale qualquer produção? A impressão que tem é que a produção é de interesses próprios e não produção de conteúdo como o BBC. Eu acho que ela está falando do... O jornalismo, o documentário informativo, né? Eu acho que sim. Documentário ensaístico, aí todo mundo tem que fazer ensaístico? Não, se eu quiser fazer um cinema direto, o problema é meu. Se eu quiser fazer um cinema VRT, que eu provoco o personagem e cutuco e vou pra rua, não sei o quê... Eu não gosto dessa coisa, que agora tem que se fazer. Não tem que se fazer nada. Tem que se fazer nada. Eu não quero. E tem muita regrinha, né? Muita regrinha. Que agora... Muita regrinha. Não, tem que ter, tem cota para tudo, né? Tem que ter, se o seu filme não tem
uma mulher negra falando, não que eu seja contra, pelo amor de Deus, acho super justo, maravilhoso que a gente tenha os olhares. Eu sou da democracia audiovisual, da autorrepresentação, do multiprotagonismo, mas é uma coisa muito chata essa coisa da gente ter que colocar. Isso é jornalismo, não é documentário. Tem que colocar os pontos de vista e tem que. E não é por aí, deixa a pessoa fazer e vamos dar direito da pessoa, da mulher negra fazer o documentário dela, que eu acho. E é um movimento que está rolando e que está acontecendo e que eu acho que é muito interessante. Graças a Deus, o protagonismo. E coisas muito legais acontecendo. O que eu acho assim, eu acho que a gente tem sempre que procurar as múltiplas vozes. Eu sempre procuro, contanto que isso tenha a ver e seja natural. Tem a ver, por exemplo, se eu estiver falando de um tema, e aí você tem múltiplas vozes, sim. Mas se você está fazendo uma história que é a história, né? Enfim, nem tudo exige isso, né? Exige não. O que a gente tem que ter é que na nossa cabeça nós somos uma sociedade plural, metade do Brasil é negra, e eu quero ver os negros inseridos. Eu quero. Não é uma camisa de força, dependendo do tema que você está filmando, ou do universo que você está filmando, óbvio. O que não dá, por exemplo, vou fazer um documentário, estou dando um exemplo muito grosseiro. Vou fazer um documentário sobre salões de cabeleireiro. Gente, aí eu só tenho entrevistados brancos, de classe alta, dos jardins. Você fala, não, salão de cabeleireiro. Até teve um documentário maravilhoso da Maya Buehler, que virou uma série também para TV, produzido pela Primo Filmes, enfim, que era isso. E assim, tem que ter diversidade, tem que ter um salão, desde um salão dos jardins alto até um salão lá da periferia, Zona Sul. Por quê? Porque esse tema vai fazer um recorte interessante social da mulher brasileira. Então, eu quero de tudo. Quero usar um documentário sobre o salão brasileiro, só tem rica. Não, eu quero tudo, quero orientar. A não ser que seja pra captar a não ser que seja esse universo, o mote é esse. É isso que eu acho que a gente tem que ter. Eu acabei de... Depois eu falo mais desse projeto, mas eu acabei de trabalhar num projeto sobre cerveja. Depois não, fala já. Não vou contar muito. Mas não, depois no futuro, não agora. Depois no futuro que ele tá lá no forno. Mas assim, a gente sempre tinha uma preocupação que não era uma camisa de força, mas a gente sabe que esse universo é diverso. Sim. A gente sabe que tem muita mulher cervejeira incrível, muita profissional incrível que sofre preconceito. Negro, mulher, oriental, assim, a gente que sofre preconceito, mas tem bastante? Tem. São importantes? São. Elas têm um papel importante ali nesse cenário? Tem. Então elas vão entrar. Aí, o corte errado é se eu fingir que elas não existem nesse universo e só pegar homem. Aí eu não estou sendo fidedigna a esse cenário, a verdade desse cenário. E a história do cinema já é bem regada desse preconceito, entendeu? Né? E não é porque eu sou mulher, não tem nada a ver com isso. Então, tem um monte de homem na equipe que também tinha essa preocupação, por quê? De ser o mais próximo do que é de fato. Essa preocupação, quando ela não está na veia, é porque tem alguma coisa errada também, né? Sim, ela tem que estar na veia. E às vezes você tem, sim, as pessoas que lutam mais com isso. Eu posso falar da situação da mulher, eu não posso falar da situação negra. Mas convidar uma cineasta negra aqui para falar, documentarista, ela vai falar disso com muita propriedade, da guerra, que aí às vezes tem que meter o pé na porta assim. Mas não é o pé na porta no filme específico. É um pé na porta numa visão de mundo, uma narrativa. Estamos numa guerra de narrativas, também dá para fazer um PhD disso aqui. Mas, sim, total. Né? Então sim. E aí falando desses assuntos todos, e você citou aqui uma definição de documentário, né? De todas, qual que é a sua definição? A minha é bem essa do Bruce. Para mim é meio minha definição de cabeceira, porque essa definição dele, para mim, quando eu descobri, quando eu estava fazendo mestrado lá em Londres, em direção de documentário, ela me deu um alívio assim, então posso fazer um documentário sobre o motoboy brasileiro em Londres que eu fiz lá e não ter 25 fontes ou especialista, coisa de jornalismo, né? Um jornalista tem que ter ou especialista da USP ou especialista da universidade falando sobre o cenário dos imigrantes em Londres. Não precisa, é um documentário, tratamento criativo é meu. Se eu quiser botar só ele falando, porque é a vida dele, eu posso, mas não é reportagem, é documentário.
E engraçado que eu mostrei... Você está falando do Karl Marx Way, que é um filme que teve uma bela carreira, prêmios e tal, né? Conta um pouco aí. Não, resumidamente, o Karl Marx Way é o meu trabalho de conclusão do mestrado. Todo mundo tinha que fazer um. E aí, aquela angústia horrorosa que vocês sabem, você tem que escolher um tema, né? Horrível isso. E aí, enfim, surgiu esse tema e eu descobri um personagem maravilhoso, o Max, que é meu amigo até hoje. E aí, eu queria mostrar a trajetória dele. E aí, eu, que era muito mais jornalista na época, né? Por trabalho, por volume de trabalho, do que documentarista e outras coisas, fiz um documentário em que tinha ele e tinha, sei lá, umas 4, 5 fontes falando, mas 90% do documentário é ele. E não tem número, não tem estatística, não tem nada. Quando tem estatística é um personagem falando. Aí eu mostrei para amigos jornalistas. O que o jornalista normal falou? Precisa de dados. Falta dados, falta números, falta não sei o quê. Eu falei, gente, mas isso não é uma matéria. Se fosse uma matéria, eu concordo com você. Falei, se fosse uma matéria, eu concordo. Não é matéria, faço o que eu... A gente tá trocado, assim, a gente virou, mas não sei o que aconteceu. Ele virou sozinho, gente, ninguém mexeu. Ninguém mexeu ali, ele virou sozinho. Tira ele do tripé. Quer tirar, tira do tripé e põe assim, a tecnologia, ela é boa, mas ela faz isso pra gente. Assim. Tem um delayzinho. Isso. Tem agora ele põe. grande agora de repente põe de volta. Vira pra ver. Não? Não foi. Agora sim. Foi. Agora foi. Adoro. Mas eu adoro as coisas ao vivo assim, que a gente conserta no ar. Hoje em dia até o jornalismo tá assim, mais total, Eu adoro, admitimos o erro, corrigimos ele no ar, é isso mesmo. Até o de TV, eu acho muito mais legal. E é louco, né? Aqui. Você depois mudou de novo. Que louco. Tá bem doido. Tá doido. Vou fazer ele ficar segurando, coitado. Vamos lá, você vira assim, ele fica, né? Agora vai, vira. Olha aqui. E depois vamos continuar. A gente vai fazendo podcast em aula. Agora foi, fica, segura. Fica aí, segura. Então, apoia assim pra ele não ficar. Dançou de novo. A câmera tá virada. Acho que você vai ter que ficar na vertical pra ela ficar na horizontal. Tá muito louca essa câmera. Vocês vão. Que louco, né? Nós vamos. Enfim, era isso. E aí os meus amigos de cinema, do storytelling, que me ajudaram muito, Maurício Ozaki, que é meu brother da vida, ele que sempre foi um cara de cinema, domina o storytelling como ninguém, ele falava, precisa de imagem de cobertura, precisa de uma narrativa aqui, você precisa de tempos construídos aqui. Me deu aquele olhar do cinema. É por isso que eu amo documentário, porque ele tem a busca, na verdade, vamos assim dizer, jornalística, mas ele não precisa ter a cartilha de jornalismo. E ele tem esse tratamento criativo do cinema. E aí eu me encontro nisso, porque é muito maravilhoso, são duas coisas que eu amo juntas. E eu acho que é isso, assim, a não obrigação necessariamente de construir um jornalismo isento. Primeiro, não é jornalista, eu não preciso ser isento. Sim. Né? Se eu quero fazer um documentário, vamos lá, tem uma polêmica, sobre a faixa de Gaza. E a minha visão de Gaza é pró-Gaza, ou a minha visão é pró-Israel, a política de Israel, eu não tenho obrigação de ouvir os dois lados, se o meu tratamento é mostrar um dos lados, ou denunciar, ou tratar, ou ouvir. Se eu quero ouvir os dois, também posso. Lembra, como chama esse filme? Que até ganhou o Oscar, que é um documentarista maravilhoso, que ele ouve grupos de crianças de dois lados, e elas ficam amigas entre si, sem saber, e depois ele documenta, um filme processo, gosto de filmes de processo, a reação de cada um, vai descobrir que o amiguinho era palestino e o outro era israelense, sendo que eles passaram total, né? o tempo todo falando contra o outro por causa de suas formações de vida, de mundo, famílias e tal. É um filme incrível, ganhou o Oscar esse filme. Acho que é Retratos de um Novo Mundo, algo assim. Acho que e é isso, assim, ele ouviu os dois lados, de um viés muito interessante, o da criança. Não foi do chefe de Estado, não foi do especialista da Universidade de Tel Aviv ou outro especialista de uma universidade árabe, não. Foram as crianças. O tratamento criativo que ele deu para essa realidade foi tão tocante que ganhou o Oscar. Então eu acho que isso é lindo no documentário. É uma boa inspiração para a gente fazer aqui um documentário sobre crianças, filhos de
adeptos do Bolsonaro e o do adeptos Lula. da esquerda. Eu acho que seria que tá aí uma boa Não ideia. é bom? E Eu pega acho, assim, essas famílias, põe elas para conversar, se encontrar, isso aí. brincar junto, né? Mas isso está acontecendo. Promessas de um novo mundo. Promessas de um novo mundo. Obrigada, mundo. gente. É isso. Mas isso já está acontecendo. Do Ângelo Cordeiro. Obrigada, Ângelo. Já está acontecendo, porque as crianças que são amigas na escola, elas não levavam, né? Isso até pouco tempo, sei lá, para a escola. E agora elas estão levando. Porque isso está na vida delas. Meu sobrinho mesmo, tem um sobrinho de 15, ele falou que outro dia ele estava discutindo com os amigos da escola. E aí, porque ele tem as visões da gente. E aí ele levou. Eu falei, mas você tem que abordar assim, abordar assado. Não adianta você brigar com o seu amigo por causa disso. Não é time de futebol que você... E eu acho que a gente está numa fase muito complicada disso, assim. Todo mundo com a sua verdade cristalizada. Eu não tenho uma verdade cristalizada, principalmente em política. Em política, não. Eu não tenho. Assim, verdade sobre o mundo cristalizado. Tipo assim, a teoria da evolução de Darwin. Acho que ela está bem cristalizada. Mas assim, entendeu? Mas ainda assim ela pode ser revogada. Superada, né? E assim, caramba, ninguém ouve ninguém. Fica todo mundo gritando sua verdade, né? Mas a verdade mesmo, né? Qual Enfim, né? Eu sou gandiano, né? Eu tenho essa coisa da busca da verdade, que ela é absoluta, ela está presente sempre, embora cada um tenha a sua, existe a verdade. A busca por ela é um caminho que para mim faz todo sentido, essa busca, porque é um caminho, é o caminho da ética, é um caminho de coisas que nos alimentam positivamente, vamos dizer assim, né? E o documentário, para mim, tem um pouco dessa coisa dessa busca, né? Embora eu goste de tudo quanto é tipo de documentário. Sei lá, adoro esse filme do Joaquin Phoenix, por exemplo, que ele anuncia abandona a carreira e vira um personagem e faz um documentário total, é uma coisa completamente falsa. Gosto, por exemplo, do Sacha Baron Cohen, gosto das coisas que ele faz de interferência ficcional pesada na vida real. Então, né? cada um tem um estilo, por exemplo. Eu tenho para mim que o Sacha, quando faz aqueles documentários altamente sarcásticos, né, e cínicos, ele está também em busca da verdade que existe por trás do descortinamento do grande teatro que a gente vive. Sim. Né? Assim como o Michael Moore, que é o cara lá panfletário, ele está naquela verdade dele, buscando a verdade dele. Eu acho que... Hoje eu mandei uma mensagem para o Michael Moore, para ele vir lançar logo esse negócio aqui, porque... vai fazer muito bem lançar o Fahrenheit novo dele aqui eu tava no meio do processo eleitoral. Eu estava nos Estados Unidos há 2 semanas, não deu tempo. Porque eu estava no outro festival de cinema de Miami que esse ano eu fiz curadoria e fui, que eu adoro, um festival super legal. E tinha acabado de estrear, mas eu vi todas as entrevistas e é isso, né? O Michael Moore tá lá procurando. Por exemplo, eu acho que eu nunca me posicionaria como Michael Moore. Eu vou ter sempre, como você... Um posicionamento um pouco para trás do jornalista que investiga para achar uma verdade, que ouve pessoas para construir uma narrativa. Está na minha gênese. Não adianta, é muito difícil. E o jornalista, esse diretor com quem eu acabei de trabalhar nesse projeto da cerveja, ele fala assim, ele brincava, né? Cara, jornalista é isso, né? Jornalista não para nunca, né, de entrevistar, investigar, interessar. Entrevista acabou, você continua entrevistando, entrevistado, perguntando. Eu falo, não estou perguntando, é só uma conversa mesmo. Realmente claro que todo mundo da equipe estava super interessado no trabalho, não é isso. Mas aí realmente o documentarista é aquele chato que não larga a pessoa, né? O jornalista, ele fica lá. Se você está fazendo isso honestamente, né? Seguindo, como eu brinco, os preceitos iluministas do jornalismo, que a gente quer iluminar, né? Arrogante isso, mas o preceito, a cartilha é ali do jornalismo, você quer trazer luz, você quer ajudar, eu brinco, é quase um terceiro setor, o jornalismo bem feito, você quer informar, você quer ajudar, você quer ter um papel social. O documentarista que tem isso, ele vai fazer documentários assim. Quais que você gosta de assistir assim, nesse sentido? Tem pergunta? Tem pergunta, eu estava olhando aqui. Olha, o tempo? Ela está falando que o nosso tempo acabou, 1h01 já. Pronto. Não é? Dá um chorinho, a gente acaba. Tem que acabar, porque tem. E a gente, você falou nesse sentido
Olha, eu gosto mais de fazer, de entrar, de misturar e não necessariamente de assistir. Eu gosto essas coisas mais que mistura ficção. Para assistir eu gosto mais, me interesso mais. E gosto muito de fazer para outros também. Isso por é exemplo, legal. eu acabei de fazer eu co-dirigi com o Nilton Canito uma série que é totalmente performática. Adoro. E ele faz intervenções muito drásticas na vida real, com atores, né? Eu adorei fazer, assim, adorei, mas jamais faria. Eu não tenho, esse não é o meu, né? Mas eu gosto muito. E gosto dessa coisa, do documentário da BBC, eu adoro. Classicão. E eu gosto também de documentários, eu adoro documentário observativo. Essa escola cinema direta que os americanos inventaram, de você ser a mosca na parede, não entrevistar, fingir que não tá lá, que isso é mentira, né? Mas enfim, e que a história vá se revelando com esse tempo. É difícil de fazer, cada vez mais difícil, as pessoas estão muito conscientes da câmera e tudo. Mas quando um documentário muito presente na vida da pessoa, né? A câmera, ela carrega já. Sim, ela já tá. Né, Mas assim. quando o documentarista consegue fazer algo como o Grey Gardens, quem nunca viu, veja.